Meu marido me traiu com outra mulher, mas a surpresa das duas esposas foi inesperada. Mariana sempre teve tudo sob controle. Advogada respeitada em um dos maiores escritórios da Zona Sul do Rio, ela vivia entre prazos apertados, reuniões e noites em claro. Tudo no seu moderno apartamento com vista para o mar. A rotina era intensa, mas ela conquistava cada vitória com raça e inteligência. Até aquela tarde chuvosa, que parecia igual às outras, mas que virou sua vida de cabeça para baixo. O telefone dela vibrou com uma mensagem estranha. Era uma foto. Pedro, seu marido, que saíra para uma reunião, estava ali, mas não sozinho. O clique mostrava ele e uma mulher diferente. Sofia. Mariana sentiu o peito se fechar, a garganta queimar. O apartamento, que até então parecia um castelo seguro, agora parecia um palco de segredos sujos. As gotas de chuva escorriam lentamente pelas janelas, criando um cenário silencioso e gelado. Ela olhou para a foto de novo. Pedro sorria, descontraído, enquanto passava o braço ao redor de Sofia. Era uma imagem proibida, misturada com o conforto branco e minimalista da sala onde ela estava. O contraste era brutal. A segurança do seu lar contra a traição explícita. O coração estampado no peito dava socos firmes. Mariana tentou ligar para ele, mas caía direto na caixa postal. Foi então que a obsessão começou. Ela procurou mais, descobriu. Mensagens veladas no celular dele, detalhes que confirmavam o relacionamento que nunca imaginou existir. A dor dava nó na garganta, a mão tremia ao deslizar nas telas do aparelho. Mas era só o começo. Decidida a enfrentar o problema de frente, Mariana marcou um encontro. Não com Pedro, mas com Sofia. Queria olhar nos olhos daquela mulher que roubava seu casamento. O que ela não sabia era que a mulher se revelaria tão cheia de rancor quanto ela, e que juntas elas descobririam um segredo bem pior que uma paixão escondida. O primeiro encontro aconteceu no café de um shopping chique, cheio de luz fria. Sofia era jovem, elegante, mas havia um peso estranho nela. O papo, que começou ríspido, logo revelou segredos escuros sobre Pedro. Coisas de dinheiro sujo, ameaças veladas e acordos obscuros escondidos atrás de sorrisos falsos. Quando Mariana percebeu que não estavam apenas lidando com uma infidelidade, mas com algo que podia ameaçar suas vidas, o mundo desabou outra vez. O conforto do apartamento nunca mais se sentiu o mesmo, e o mistério crescia como uma sombra invencível. Duas mulheres, antes rivais, agora unidas pela dúvida e pelo medo, encaravam o vazio entre elas. Pedro não era só um traidor. O que mais ele escondia? Que histórias guardava naquele sorriso falso? E o mais assustador, até onde elas estavam dispostas a ir para descobrir a verdade? O ruído da chuva naquela noite parecia uma trilha para o caos que viria. No ar, uma tensão cortante. O que parecia apenas um escândalo de família agora se transformava numa trama muito maior. E nenhuma delas estava pronta para o que vinha pela frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube
removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no café era pesado, quase sufocante. Mariana encarava Sofia, tentando decifrar cada palavra, cada olhar. As revelações sobre Pedro deviam ser o ápice daquela história. Dinheiro sujo, ameaças, trapaças. Só que algo dentro dela já não encaixava. Foi quando o telefone de Sofia vibrou. Ela olhou rápido, franziu a testa e tirou o aparelho da bolsa. É ele, disse com um calor estranho na voz. Mariana congelou. Pedro? Soltou uma mistura de raiva e medo. Sofia assentiu. Olhos fixos na tela. Então tudo virou um caos. Sofia de repente ficou pálida, a respiração disparada. Sem avisar, apertou um botão, colocou o telefone no viva voz. A voz do outro lado, fria e mecânica, disse apenas: Mariana, cuidado, ele sabe que você tem as fotos. Ele também sabe do que está por trás do que você viu. A enfermeira do café se aproximou, ouvindo a frase solta, e as pessoas começaram a olhar curioso, sem entender direito. Do que ele sabe? Mariana engoliu seco. Sofia respirou fundo, lutando contra o pânico que escorria em cada palavra. Não é só traição, Mari. Pedro não é quem a gente pensa. Ele tem envolvimento com gente perigosa. Não só dinheiro sujo. Tem algo maior, algo tóxico demais. Mariana sentiu o chão sumir, o peito apertado, o coração batendo na garganta. Mas o pior, Sofia desviou os olhos, tentando controlar o choro. Então sussurrou. O que você precisa saber é que Pedro tem alguém mais. Alguém que não conhece. Mariana arregalou os olhos. Outra mulher? Sofia negou. Pior. Um filho. Um filho que ele esconde da gente. Há anos. Ele sumiu depois que nasceu. E agora? Essa criatura apareceu. E não é uma criança qualquer. Ele está aqui, perto. Eu vi. O silêncio caiu sobre as duas como uma tempestade fria. O mundo que Mariana conhecia desabava a cada sílaba. Você tá falando sério? Mariana mal podia acreditar. A traição parecia agora uma mentira inocente perto disso. Sofia assentiu, assustadíssima. Não posso esquecer isso. Ele me ameaçou para calar. Se contar, não sobra nada, nem para mim, nem para você. Nesse instante, o telefone dela vibrou de novo. Era uma mensagem. Com mãos tremendo, Sofia mostrou para Mariana. Era um vídeo curto, uma imagem tremida, mas clara o suficiente para congelar qualquer sangue. Pedro, num hospital, deitado em uma cama, mas ao lado dele, um recém-nascido pequeno, uma menina com os olhos da mãe. E no fundo, uma terceira pessoa, a mãe da criança, que não era nenhuma das duas. Mariana sentiu a cabeça girar. Nem a chuva que batia forte fora podia competir com o turbilhão dentro dela. Quem é ela? Gaguejou. Sofia engoliu em seco. A amante que ele nunca deixou. Nem uma, nem duas, 3 famílias. Ele mentiu para todo mundo. Você não é a mulher da vida dele. Nunca foi. O estrondo da revelação explodiu no coração de Mariana como um tiro certeiro. Foi quando o celular dela vibrou. Uma mensagem. Não de Pedro,
mas do seu próprio número. Ela abriu, horrorizada. Era uma foto dela mesma, mas em posição vulnerável, em seu próprio apartamento. Alguém estava ali, invadindo sua casa, e tinha deixado uma carta. Você sabe demais. Cuidado com o que vai fazer, Mariana. Pedro está assistindo. O café ficou imóvel, o ar pesado, o relógio parecia ter parado. Mariana olhou para Sofia, olhos tão arregalados quanto os dela. Isso é só o começo. E no meio daquele turbilhão, o som da chuva parecia escutar de pé, como a sentença que estava por vir. Tudo mudou, e agora as duas não eram só rivais nem aliadas. Eram peças num jogo muito maior, onde perder significava desaparecer. Até onde Pedro iria? Quem era essa tal criança? E mais importante, quem estava vigiando Mariana ali, tão perto dela, sem que ela sequer desconfiasse? A próxima jogada era de tirar o fôlego, e ninguém estava pronto para ela. O celular de Mariana tremia na mão. A mensagem, a foto, o aviso, tudo parecia um sussurro de perigo prestes a explodir. Ela olhou para Sofia, os olhos brilhando de medo, sem saber o que fazer primeiro. O café ao redor estava cada vez mais silencioso. As pessoas notavam, olhavam de canto, trocavam cochichos. O relógio parecia parado no tempo. Foi então que uma sombra surgiu na entrada do café. Um homem alto, de terno escuro, rosto fechado, avançou com passos firmes. Mariana sentiu o peito apertar como se nele estivesse uma bomba prestes a explodir. Foi ele, pensou sem pensar. Mas algo não encaixava. A voz que saiu dele não foi a que nenhuma ali esperava. Mariana? Disse o homem, surpreso, a voz trêmula dali a segundos. Sou eu, seu irmão. Caio. Mariana congelou. Irmão? Como assim? Ela não tinha irmão. Sofia arregalou os olhos, fechou a boca, desconfiada. Caio avançou, puxou um envelope da pasta, entregou para Mariana. Você precisa ver isso antes de mais nada. Falou rápido, ofegante. Ela abriu, numa letra apressada, palavras que rasgavam o pouco de segurança que ainda sentia. Mariana, a verdade que Pedro esconde não tá no dinheiro ou nas ameaças. Eu tentei proteger você. Pedro não é quem pensa que é. Ele nos destrói desde a infância. A mão dela caiu, o mundo girou forte, o café virou um borrão ao redor. Como assim? A voz de Mariana saiu rouca, quase inaudível. Caio olhou para Sofia, depois de volta para Mariana, o rosto negro de dor. Ele sempre teve dupla vida, sim, mas não só com amantes. Pedro destruiu nossa família. Eu tentei impedir, mas ele matou nossa mãe. O silêncio veio como um tapa. A cafeteria prendeu a respiração. O quê? Sofia sussurrou, incrédula. Caio engoliu em seco e puxou uma foto antiga do envelope. Uma foto que mostrava Pedro segurando uma arma, o rosto coberto de raiva, ao lado da mãe de Mariana caída no chão, imóvel. Essa é a verdade que ele não quer que vocês saibam, disse Caio, as mãos tremendo. Pedro é cúmplice de um assassinato. Ele não está só fugindo da polícia. Ele destruiu tudo o que amávamos. Por isso, ele fez vocês sofrerem. Mentiu, traiu. Era só questão de tempo para isso explodir. Mariana sentiu o peito rachar, uma dor aguda doendo rente ao osso. Tudo o que ela acreditava desabava em areia. Eu vim avisar vocês. Ele está mais perto do que pensam. E ele sabe que você sabe, continuou Caio. Vocês precisam sair daqui, agora. Ele não vai parar em nada. Sofia deu um passo atrás, os olhos brilhando em lágrimas. E esse filho? E a criança do hospital? Perguntou Mariana, a voz falhando.
Caio olhou para ela. Aquele bebê é dele, mas não é o que vocês imaginam. É a peça final de um jogo que ele montou para desaparecer. A criança está em risco e vocês também. O som de pneus gritando na rua fora como um alerta. Algo grande estava chegando. De repente, o celular de Mariana vibrou outra vez. A tela mostrou uma chamada. Número bloqueado. Ela recusou sem pensar. O silêncio pesado se espalhou pelo café. Então, um estrondo. Uma explosão corta o ar. Vidros caem com um estilhaço mortal. Gritos surgem. Caos se instala. Mariana e Sofia se jogaram no chão. O coração pulsando na garganta. As mãos suando frio. No meio daquele turbilhão, uma certeza sequer. O jogo acabou de ficar muito mais mortal. E ainda não tinham ideia de quem era o verdadeiro inimigo. Pedro não era só o traidor. Era o monstro que todas fugiriam. Se conseguissem sair vivas, o que viria agora? Quem sobreviveria para contar? Só o silêncio caiu, pesado, como um aviso de que nada nunca mais seria o mesmo. O barulho da explosão ainda ecoava na mente de Mariana, quando ela ergueu a cabeça devagar, olhos esbarrando nas caras assustadas das pessoas ao redor. O cheiro de fumaça e vidro quebrado podia ser sentido. Cortando a respiração com uma mistura de medo e surpresa. As mãos tremiam demais para segurar o celular, que piscava sem parar na mesa. Sofia já estava em pé, olhando perto da saída, os olhos arregalados, corpo tenso, pronta para correr, ou para o que quer que viesse a seguir. Mariana tentou respirar fundo, mas a dor no peito era como se um punho fechado esmagasse seu coração. De repente, na confusão, uma voz ecoou cortante, brutal. "Mariana!" gritou Caio, apontando para a entrada do café. Ela virou o rosto e paralisou. Uma mulher de cabelos escuros, veste social, entrou correndo. O olhar era um fogo sombrio e selvagem, que congelou tudo. "Ô Pedro!" A mulher sussurrou, mas o tom dizia mais. Muito mais. Mariana ficou gelada. "Pedro, e ainda com tanta coisa acontecendo?" Sofia franziu a testa, desconfiada, enquanto Caio agarrou o braço dela, fazendo um sinal urgente para que ficassem quietas. A mulher avançou, trêmula, segurando um envelope. Um envelope molhado pela chuva e marcado com sangue. Mariana sentiu o ar faltar. Ela pegou o envelope, mãos quase desfazendo na tremedeira. Abrindo, encontrou um bilhete curto, rasgado pela pressa. "Vocês não sabem a verdade. Pedro não é o monstro que acham. Ele esteve tentando salvar quem amava. Eu sou a outra mãe da criança. E agora ele desapareceu para nos proteger. Procurem no apartamento." Dentro da caixa preta. Lá está tudo. Mas cuidado, nem eu sou quem pareço." O silêncio pesou. Quilómetros de segredos comprimidos em poucas linhas rabiscadas numa caligrafia desesperada. Mariana sentiu a garganta fechar. O coração corrigia a batida, agora num compasso acelerado e descontrolado. "Quem é ela?" Sofia sussurrou. "Outra mulher?" Caio perguntou, olhando com ar suspeito para o envelope. Mas antes que alguém pudesse reagir, o celular de Mariana vibrou. Uma chamada de vídeo. O chamador? Pedro. Ela estava congelada, o pulmão gritando para desligar, mas a tela se abriu. Pedro apareceu, rosto coberto por sombras, mas a voz era clara, baixa e cheia de pânico. "Mariana? Sofia? Eu. Não sou o que vocês pensam. Eu tive que sumir para proteger todos vocês. E esse filho é a peça-chave de tudo. Vocês precisam ouvir o que vou dizer." Ele fez uma pausa, como se lutasse contra o próprio medo. Eu não...
A imagem tremeu. Eu sou seu irmão, Mariana. Eu não sou Pedro. O rosto inesperado, os olhos cheios de lágrimas, a confusão subindo como um tsunami. Mariana piscou, incrédula, sofreu uma reviravolta na mente. Ele não podia ser, mas era visível. Claro, impossível negar. Pedro está morto, ele continuou, voz quebrando. E eu tomei a identidade dele para proteger a verdade. A verdade sobre nossa família. E o que aconteceria se isso viesse à tona? Um grito silencioso explodiu dentro dela. A verdade sempre esteve mais perto e mais horrível do que ela podia imaginar. Sofia engoliu seco. Então, o monstro não é Pedro, é você? Ele balançou a cabeça em angústia. Não, eu sou uma vítima. E agora ele quer nos calar. O jogo acabou de virar contra todos nós. Cada passo que damos é um passo para dentro do abismo. O caos parecia intensificar lá fora. Sirenes ao longe, passos correndo, vozes em pânico. Mariana, Sofia e Caio se entreolharam, chocados, suspensos entre medo e descrença. Aquele segredo não só mudava o jogo. Ele queimava o tabuleiro. Quem realmente era a criança? Quem era o homem na cama do hospital? Quem estava por trás de tudo isso? E, de repente, a pergunta mais aterrorizante. Se Pedro está morto, quem é esse homem que já lhes destruiu tudo? A chuva lá fora parecia cair mais pesada, como se o próprio céu chorasse a mentira que acabara de ser revelada. Nenhuma delas tinha ideia do que vinha a seguir, mas já sabiam que nada, absolutamente nada, seria como antes. A chuva lá fora batia com força, como se também estivesse fazendo cena para aquele instante. Mariana apertava o celular contra o peito, o rosto ainda colado na tela e o corpo congelado. Como se o tempo tivesse travado. Ao redor, Sofia e Caio trocavam olhares frenéticos. O que ele dissera derrubava tudo. Mas ninguém tinha fôlego para respirar. De repente, um estalo cortou o silêncio da cafeteria. Um barulho seco, vindo de trás do balcão. Todos se viraram, presos pela tensão do momento. Era Pedro, ou melhor, o homem que até agora tinham chamado de Pedro, cambaleando, com o rosto marcado de sangue e olhos que pareciam pedir socorro. Mariana engasgou. Ele tropeçou, e por um instante, a máscara que carregava, de frieza, de mentira, caiu. Aquele olhar não era de um homem que teria morrido, nem do irmão que buscavam. Era alguém que estava à beira do fim e queria desesperadamente contar a verdade. Vocês? Murmurou a voz amarga e fraca. Eu não sou só Pedro. Aqueles olhos brilharam com uma luz que queimava. Antes que pudessem falar, ele caiu no chão, engasgando com a própria saliva. Caio correu para ajudá-lo, mas havia algo estranho. No bolso do paletó manchado, um papel dobrado. Sofia, tremendo, pegou e abriu. Mesmo antes de ler, a respiração de todos parou. Ali estava a confissão. Não uma qualquer, mas uma bomba. Pedro, ou esse homem que estava agonizando, não era ele. Não o Pedro conhecido, nem o irmão. Era a versão mais cruel de O Segredo que nem os melhores roteiros conseguiriam inventar. Ele não era uma só pessoa, e nunca fora. Sofia leu em voz baixa, a voz trêmula. Se você está lendo isso, já é tarde demais. Eu sou fragmentos, todos eles. Pedro morreu no dia em que me aceitarem como eu sou. Essa mentira toda é só para proteger a verdade dentro de mim. Eu sou múltiplo. 3, 4, 5 personalidades, cada uma tomando controle quando o outro cai. Não fui eu que matei a mãe de Mariana. Fui eu e não fui. A criança do hospital é minha e não é minha.
Eu sou todos e nenhum. Matador, amante, irmão, vítima. Vocês nunca conhecerão um amigo do lado direito da minha mente, porque ele é um monstro que ninguém quer ver. Mariana sentiu a garganta queimar, um nó tão apertado que quase a sufocava. O chão ameaçou sumir debaixo dos seus pés. O homem, com esforço, abriu os olhos de novo e encarou-a. Tudo o que vocês achavam que sabiam está errado. Eu nunca existi como Pedro. Eu sou um punhado de sombras tentando sobreviver dentro de uma só carne. O silêncio explodiu num grito calado. Caio virou o olhar para unir os pedaços daquela loucura. Você está dizendo que falhou, incapaz de terminar a frase, e quando todos ainda tentavam entender a confissão chocante, uma sirene cortou o ar, alta, ameaçadora. Luzes vermelhas e azuis invadiram a rua. Mariana percebeu o que Sofia já gritava, assustada. Eles chegaram. A polícia, os inimigos ou quem quisessem que fossem estavam ali para isso. Mas no meio daquela confissão fragmentada havia só uma certeza. A linha que separava vítima e monstro, verdade e mentira, amor e ódio, nunca fora tão tênue. E quem quer que estivesse naquela carne dividida havia manipulado cada um deles, usando os fios invisíveis da insanidade. Quando a porta da cafeteria foi arrombada, sob gripos e ordens, Mariana percebeu que a única coisa diferente agora era que o inimigo tinha um rosto, mas nunca seria só uma pessoa. Ela engoliu seco. E a gente? Sussurrou, quase sem voz. Quem somos nesse jogo de máscaras? Pedro ou aquela voz naquele corpo? Sorriu, meio deslocado, meio triste. Vocês são as poucas pessoas que podem me salvar ou acabar tudo. A chuva agora caía forte demais. O mundo girava rápido demais. E ali, naquele instante em que as portas voaram, a linha entre amor, loucura e morte explodiu, e ninguém jamais poderia desfazer o que acabara de começar. A porta da cafeteria foi arrombada com estrondo. Luzes vermelhas e azuis invadiram o lugar em ondas, apagando a pouca calma que ainda restava. Mariana arfava, os olhos fixos naquele homem no chão, ou no que restava dele. O corpo trêmulo, as mãos suadas, o Pedro despedaçado pelo próprio segredo. Mas, antes que pudessem reagir, um silêncio cortante caiu no ar. Tudo parou num instante. Os passos, o barulho, até a sirene parecia distante agora. Um peso invisível tomou conta do ambiente. Foi aí que o celular dele, que segundos atrás estava esquecido ali, na mesa, disparou um novo som, uma mensagem. O alerta era urgente. Sofia pegou o aparelho com a mão ainda trêmula e leu a notificação em voz alta, abafada, quase num sussurro. Vocês acham que sabem quem ele é? Acham que a loucura da mente dele é a verdade? Estão todos enganados. Olhem para Mariana. As palavras caíram como um soco. Mariana sentiu o mundo girar rápido, a garganta fechando até quase não respirar. Todos os olhos se voltaram para ela. Nesse instante, o celular dela vibrou de novo. A tela preta acendeu, mostrando uma última mensagem de vídeo. Ela hesitou, mas abriu. A imagem era tremida, escura. O que apareceu no vídeo congelou tudo. Era Mariana, ela mesma, mas não do jeito que conhecia. No vídeo, a câmera tremia enquanto mostrava um quarto branco, frio. E lá estava ela, quieta, sentada numa cadeira, olhos vidrados, falando. Só que a voz não era dela, era outra, uma voz calma, sombria, carregada de uma loucura gelada. Oi, Mariana, você acha que tudo isso é culpa do Pedro?
Que ele é o monstro? Eu te conheço melhor do que ninguém. Você pode até fingir que não, mas dentro dessa cabeça sua, você é a verdadeira ameaça. O silêncio que se seguiu era palpável, sufocante. Mariana sentiu um nó no estômago, uma dor que não conseguia explicar, como se estivessem puxando sua alma para dentro do vídeo. Sofia engoliu em seco, com o polegar congelado sobre o botão do telefone. Caio arregalou os olhos, incrédulo. Quem mandou isso? Perguntou desesperado. Foi quando o celular de Mariana vibrou de novo. Desta vez, não era uma mensagem. Era uma ligação. Identificador. Você mesma. Ela olhou para o aparelho, imóvel. Com as mãos tremendo, atendeu. A voz que veio no viva voz era dela. Não a voz que ela reconhecia, mas uma outra, mais grave, dominadora, destituída de emoção. Você me entende agora? Eu sou a verdade que você não quer enxergar. Sou a parte de você que Pedro nunca conseguiu controlar. Vocês dois são duas faces da mesma moeda: mentira e insanidade. Há anos você é a peça-chave para tudo isso. Mariana sentiu a respiração falhar, cuspindo a própria saliva no chão. O que você quer dizer? Ela gaguejou, a voz trêmula. Eu sou o segredo que ele temia e que matou por esconder. A voz mudou, tornando-se um sussurro cruel. Eu fui quem empurrou nossa mãe da escada, quem não deixou Pedro escapar da própria sombra. Eu sou você. Você é eu. O café explodiu em murmúrios, as pessoas recuando, olhos arregalados, mistura de choque e medo. Caio balbuciou, confuso e perturbado. Mariana, você está dizendo que... Antes que alguém pudesse responder, as luzes apagaram por um segundo, mergulhando tudo na escuridão completa. Quando a iluminação voltou, o homem no chão tinha desaparecido. O corpo que estava ali, aquele que juravam ser Pedro, tinha sumido sem deixar rastro. No lugar dele, havia apenas uma caixa preta, aberta, com um gravador piscando em vermelho. No gravador, uma mensagem começava a tocar. Automaticamente, a voz que ecoou era uma mistura distorcida e multiplicada, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Se chegaram até aqui, é porque não sabiam o que procuravam. Talvez nem saibam mais quem são. Mariana, Sofia, Caio, vocês são prisioneiros de um jogo fabricado há anos. A verdade não está em Pedro. Está dentro de vocês. Cada um de vocês carrega uma parte daquilo que tentam esconder. Mariana sentiu o chão afundar, o peito apertar, a cabeça latejar. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, ela murmurou para si mesma, sentindo o mundo ruir de vez. E naquela hora, quando tudo parecia perder sentido, o celular dela vibrou pela última vez. Era uma foto. Ela abriu com dedos gelados. Na imagem, o espelho e no reflexo, Mariana. Mas não sozinha. Atrás dela, um retrato antigo, colocado no corredor do apartamento dela. A imagem era um mimo, uma fotografia de infância, com uma mulher sentada, olhando para a câmera. A mulher tinha os olhos da mãe, mas o sorriso de Mariana. Uma legenda, rabiscada em vermelho bruto, dizia: ela nunca foi sua mãe de verdade, e você nunca foi filha única. O silêncio voltou. Só a chuva batia forte lá fora. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo nada fazia. A história que Mariana acreditava ter vivido crepitava em cinzas, e a pergunta que queimava mais. Que tudo ecoando como um grito no coração dela. Quem ela realmente era? E, pasmem, talvez ela nem soubesse quem era. A verdade só estava começando a se revelar.
A chuva castigava com uma força sinistra, batendo contra as janelas da cafeteria. Mariana ficou ali, imóvel, o celular queimando na mão, os olhos fixos naquela foto que só trazia resposta para a dúvida cruel. Quem eu realmente sou? O silêncio era mortal. As pessoas ao redor sussurravam baixinho, tentando entender a confusão que se formava. Sofia puxou Caio pelo braço, o rosto perdido numa mistura de medo e desespero. Aquele momento era como se o chão literalmente tivesse caído debaixo dos pés de todos. Mas aí, quase sem aviso, o celular de Mariana disparou outra notificação. Não era uma mensagem comum, nem chamada de vídeo. Era um arquivo de áudio. Ela apertou o play, trêmula, enquanto os primeiros segundos pareciam um compilado de vozes sobrepostas. Uma bagunça quase incompreensível. Até que, do meio do caos, uma voz firme e cristalina cortou o barulho. Mariana, você acha que está no controle? Que sabe de tudo? Está enganada. Olhe para a esquerda, agora mesmo. Ela engoliu em seco, as mãos tremendo tanto que quase perdeu o celular. Virou devagar o rosto perto do espelho álcool, pendurado atrás do balcão do café. Tudo aconteceu em um curto e brutal instante. No reflexo daquela superfície quente, surgia alguém sentado à mesa ao lado. Uma figura que nem mesmo ela imaginava existir. Era ela, ou melhor, outra Mariana. Uma mulher quase idêntica. A mesma pele, o mesmo rosto, mas com um olhar vazio, gelado, fechado no desespero. Foi quando a mulher de dentro do espelho fez um movimento horrível. Levantou a mão lentamente e apontou para Mariana, como uma sentença final. Você não é a original, nunca foi. O murmúrio na cafeteria ergueu-se, ganhando volume. Mas Mariana não ouvia mais nada. O peito apertou como se uma faca atravessasse seu coração. Sofia deu um passo para a frente, os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se a cena fosse um pesadelo audível. Mas a pior parte ainda estava por vir. A figura refletida no espelho piscou, mas não como um reflexo comum. Piscou com um sorriso cruel, quase sádico. E então, para o horror de Mariana, a figura falou, com a mesma voz dela, mas fria, afiada como gelo. Eu sou a verdadeira Mariana, a que foi esquecida. Você é só uma peça do jogo, uma substituta criada para enganar a todos, inclusive a si mesma. Um grito preso na garganta, lágrimas escorrendo, a cabeça latejando em dor. Mariana sentiu o mundo ruir de vez. Isso é impossível, ela murmurou, tremendo. Eu sou eu. A resposta foi um riso cruel, ecoando no espaço fechado. Não, você é a mentira, e eu estou aqui para recuperar o que é meu. Nesse momento, as luzes da cafeteria falharam. O ambiente mergulhou numa escuridão súbita. Gritos e caos explodiram. Quando as luzes voltaram, a caixa preta desaparecera. Sofia e Caio estavam gelados, a respiração presa. E Mariana, ela não estava mais sozinha. A outra Mariana estava sentada em uma cadeira, ali do lado. Coincidentemente, agora real, palpável, viva, o jogo, que já parecia impossível de entender, simplesmente se tornou um pesadelo ainda maior. Quem era essa outra Mariana? Quanto tempo ela esteve à espreita, esperando o momento de aparecer, e a dúvida cruel que recém começou a grudar na carne de todos. Se a Mariana que eles conheciam não era a verdadeira? Quem é a verdadeira? E por que ela desapareceu? A resposta parecia esconder a chave que abriria portas para um abismo ainda mais fundo. Mas por enquanto,
Só restava o silêncio e o medo cortante de que nada jamais mais seria o mesmo. O que viria agora? Ninguém podia imaginar. Só sabiam de uma coisa: a história acabara de mudar com uma virada impossível. E Mariana não sabia nem por onde começar a se salvar. O ar estava pesado demais na cafeteria. Mariana encarava a outra versão dela, aquela que até pouco tempo antes só existia nu. Reflexo, agora ali, viva, respirando no mesmo espaço. O coração dela parecia prestes a explodir, o peito num aperto insuportável. Silêncio se espalhou como uma névoa, até que de repente ela sentiu o chão tremer sob os pés. Um estrondo atrás dela fez todo se virar. A porta dos fundos foi arrombada com violência. 2 homens entraram correndo, carrancudos, armados. Sem hesitar, um deles gritou: "Vocês precisam sair! É uma armadilha!" O olhar desesperado daquele grito quebrou o momento congelado. Mariana virou rápido para sua cópia, mas em vez de encontrar apoio, sentiu um puxão brutal no braço. A outra Mariana sorriu com algo que não era só maldade. Era um brilho quase aterrador nos olhos. "Você nunca foi a coisa mais importante aqui. Sou eu que tenho a verdade. E vou provar." Antes que pudesse reagir, a dupla de invasores puxou a outra Mariana com força. Ela gritou, lutou, mas desapareceu na confusão, e a cafetina de vozes altas e sirenes que já ecoavam lá fora. Mariana ficou paralisada, o corpo ligado a um choque elétrico, a mente girando sem parar. Ela sentiu o sabor amargo da traição repetir pela segunda vez. Mas dessa vez de uma forma que queimava internamente. O celular dela vibrou pesadamente. No visor, uma mensagem nova aparecia, sem remetente, só uma foto. Mariana demorou a olhar, mas quando viu, o ar fugiu dos seus pulmões. Era uma foto antiga. Ela, criança pequena, sorrindo num quintal. Mas não estava sozinha. No braço dela, uma outra menininha, com os mesmos olhos dela, mas um rosto de uma inocência terrível, um sorriso que escondia medo. Na foto, uma inscrição rabiscada: "Irmãs", mas não filhas da mesma mãe. Mariana caiu sentada, o coração um labirinto de dor. Antes que pudesse se recuperar, uma voz sussurrou atrás dela, gélida, cortando o ar: "Você nunca foi filha única porque nunca foi filha. Sua verdadeira mãe está viva e quer você de volta." Ela se virou, mas a cafeteria estava vazia, o eco da voz sumindo. Com o som da chuva, o medo a enrolou como um cobertor pesado, sufocante. E mais uma vez as perguntas explodiram, junto com um pensamento cruel que ninguém ousava dizer. E se tudo que ela sabia fosse mentira demais? E se nem ela fosse quem acreditava ser? O celular vibrou de novo, gélido. Dessa vez era um vídeo. Mariana abriu, sem vontade, o olhar grudado na tela. Era uma gravação antiga, tremida, em preto e branco. Um bebê chorando, uma mulher beijando a testa dele com ternura. A mesma mulher do retrato da foto. A voz quebrou o silêncio da cafeteria numa espécie de eco remoto. "Essa é sua irmã mais velha. Ela te espera. Você é a outra metade do que chamamos de verdade." Mariana sentiu as lágrimas caírem rápido, misturando-se ao suor da adrenalina, o peito transbordando um vazio enorme. O mundo inteiro pareceu desabar ali. No fundo da cafeteria, uma sombra apareceu devagar. Não era Caio, nem Sofia. Era
Pedro. Ou melhor, o último pedaço de um quebra-cabeça que estava longe de ser montado. O olhar dele não era de raiva, era quase implorante. E no momento em que ele falou, a voz ecoou como uma sentença final. Mariana, você é a única que pode fechar esse círculo, mas para isso vai precisar aceitar que a verdade não é uma pessoa, é uma história que se partiu ao meio. E eu sou o que sobra do perigo. O silêncio se espalhou, o medo espesso, o coração emperrando no peito. O jogo ainda não tinha acabado. Mas a partir dali, ninguém mais poderia confiar em nenhuma verdade, nem na própria sombra. Quem era essa tal irmã? E qual parte dela Mariana deixaria morrer ou salvaria para finalmente encarar o monstro? O relógio corria e a chuva não dava trégua. A próxima jogada era uma armadilha mortal. O silêncio que dominava a cafeteria foi quebrado por um sussurro frio, quase imperceptível, vindo do lado oposto da mesa. Mariana congelou, olhos arregalados, o peito apertado até a dor atravessar. Quem ali, no lugar já carregado por traições e segredos, poderia ser a próxima bomba prestes a explodir? A outra Mariana, agora real, respirava devagar, um sorriso torto crescendo no rosto. Mas antes que pudesse abrir a boca, o celular da verdadeira Mariana tocou, insistente, como um alarme de guerra. Ela pegou o aparelho, o olhar grudado na tela. Não era uma chamada comum, era um vídeo ao vivo. De repente, a imagem mudou para o apartamento dela. Quem estava na câmera? Não era ninguém conhecido. Era a mãe, a verdadeira mãe. Só que não exatamente aquela que Mariana pensava. Na tela, uma mulher, um laboratório improvisado, cheio de tubos, arquivos, máquinas que piscavam luzes vermelhas. O cheiro de formaldeído podia até atravessar a tela. Mariana, a mulher falou com voz firme e gélida. Você precisa ouvir a verdade que seu coração nunca quis aceitar. Mariana deu um passo para trás, engolindo seco, coração martelando. Um nó na garganta fez sua respiração falhar. O mundo chiaram ao redor. A mulher na tela continuou, com um olhar que parava o tempo. Você não é filha deles, nem da mulher que achava ser sua mãe. Você é um experimento, uma moldura quebrada do espelho da ciência, criada, clonada, manipulada para parecer o que nunca foi. O silêncio esmagou a cafeteria. Sofia gaguejou algo. Caio levou as mãos ao rosto em choque. O olhar da mulher na tela ficou ainda mais duro. O Pedro, o irmão, a outra Mariana, tudo isso foi parte do controle. Cada mentira, cada máscara foi pensada para te manter distante da sua verdadeira identidade. A verdadeira mãe da Mariana, na tela, sorriu, mas era um sorriso congelado, sem amor, quase cruel. Você não é uma irmã perdida. Você é uma cópia, um clone, e o verdadeiro corpo está em algum lugar. Nós perdemos controle sobre ele, e agora você está aqui, viva demais, avançando demais. Mariana sentiu o chão virar gelo. A caixa preta, a criança, a confusão, tudo caiu em pedaços na cabeça dela. Isso é loucura! Ela sussurrou, mas viu a imagem mudar. A câmera girou e mostrou um corpo preso numa cápsula, quieto, envolto em cabos. O corpo dela. Ou será que era da outra Mariana? O vídeo piscou e a voz daquela mulher retornou, agora mais urgente. Eles acham que podem te controlar, que você vai se encaixar no papel, mas há algo em você, em suas memórias fragmentadas, que ameaça tudo. Por isso o Pedro morreu, pelo que ele realmente era. E você? Você é a fagulha que pode destruir
todo o projeto. Antes que Mariana pudesse responder, a tela se tremeu e cortou para preto. O celular vibrou, a notificação de mensagem nova. Era uma foto, um documento antigo, um contrato assinado à mão, onde todos os nomes reais desapareciam, substituídos por siglas e códigos frios. No rodapé, uma assinatura que não deixava dúvidas. O nome, Mariana Silva, mas com um número de registro que mais parecia de laboratório do que de cartório. O café inteiro ficou mudo. As pessoas trocavam olhares aterrorizados, sussurrando palavras que caíam como facas. Isso muda tudo, Sofia murmurou, mãos tremendo. Nada do que vivemos, nada do que Pedro foi real. Caio olhou fixo para Mariana. Você foi criada para ser o que eles queriam. Um fantoche. Mariana sentiu as lágrimas queimar, enquanto o próprio rosto parecia se desfazer por dentro. E naquele exato minuto, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo. Atrás da parede de vidro, vários homens vestidos de preto, com crachás ilegíveis, invadiram o local. Mariana Silva, você está presa por violações de segurança estatal e experimentos ilegais, anunciou o líder deles, voz firme, enquanto os outros seguranças cercavam o grupo. Mariana tentou falar, mas o medo tomou conta. O que? O que está acontecendo? Gaguejou. O líder encarou-a com frieza. Você não era uma esposa, nem uma irmã. Era um objeto. O projeto acabou de ser reativado. E você será recolhida para concluir o trabalho. O mundo girou tão rápido que ela quase caiu. A chuva lá fora batia com uma fúria diferente agora. O céu parecia chorar por uma verdade que ninguém queria enxergar. Mariana olhou para Sofia e Caio, lágrimas escorrendo, voz falhada. Quem eu realmente? Quem eu posso ser agora? Ninguém respondeu, porque naquele momento tudo deixou de importar. O jogo acabou de virar um pesadelo inimaginável. E a Mariana que todos pensavam conhecer nunca existiu. O que vinha pela frente estava mais escuro do que qualquer um podia prever. A chuva não deu trégua, batendo nas janelas da cafeteria como se fosse um tambor anunciando o fim. Mariana, Sofia e Caio estavam ali, grudados, engolindo a última dose de horror que a vida lhes entregava. O corpo daquele homem, Pedro, ou seria outra coisa, já não estava mais lá. Apenas a caixa preta, pulsando uma luz vermelha, quentinha de mistério e perigo. O silêncio era cortado pelo som das sirenes que se aproximavam. Polícia ou quem quer que fosse, o cerco estava fechado. O jogo, que já tinham certeza não era normal, estava prestes a terminar. Mas terminar como? Mariana sentiu o peito apertar como nunca antes. Cada revelação, cada mentira, cada sombra dentro dela, tudo gritava que ali não tinha mais volta. A verdade? Ela não era uma só. Nem a história podia ser contada numa linha reta. Ali, naquele instante, o passado e o presente se misturavam. E o futuro era uma encruzilhada de espinhos. Sofia apertou a mão de Mariana com força. Caio respirava fundo, tentando encaixar as peças que não se encaixavam. A outra Mariana tinha sumido, levada pelos homens de preto, mas seu sentido permanecia. Uma ameaça viva, um enigma a ser desvendado. E então a voz, entrecortada pelo caos que se instalava, soou da caixa preta, como um veneno doce misturado à esperança. Vocês são mais do que peças, são o equilíbrio. A última chance de quebrar este ciclo.
mas será preciso coragem para encarar a verdade que habita dentro de cada um. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem, misturadas à chuva que invadia o lugar. A dor era tamanha que quase a esmagava por completo, mas um lampejo de força, tênue, insistia em ficar ali. «Quem és você?» perguntou bajo. «Que resta de mim?» Sofia olhou firme para ela, a voz trêmula de emoção. «Você é mais que um nome, Mariana. Você é a chave para salvar ou para destruir. Lo que você escoger pode mudar tudo». Caio fechou os olhos um instante e depois falou, com a voz quebrada. «O passado nos destruímos, mas a gente ainda pode decidir o futuro, juntos». Sim, que tempo. Do lado de fora, os passos ecoavam cada vez mais perto. A porta da cafeteria tremeu e a chuva lá fora não era páreo para o coração que batia frenético dentro daqueles corpos cansados. Mariana encarou os olhos que a olhavam, soldados pelo medo, pela dúvida, pela cumplicidade dolorosa. Nada era claro e talvez nunca fosse. Mas agora, sem volta, só existia o que estava à frente. E, no fundo, ela sabia. O jogo não tinha acabado. Acabara de começar. Se você chegou até aqui, já entendeu que essa história não vai sossegar tão fácil. Nada é o que parece. E você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas revelações. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora mesmo. Só assim o algoritmo vai nos ajudar a continuar trazendo mais histórias incríveis. E não para por aí. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias, dúvidas. Quero muito saber o que você sente, pensa, suspeita. Esse papo é nosso. Ah, e principalmente, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem o quanto isso faz diferença. O jogo não acabou e você está no centro dele. Então segura firme, porque vem muito mais por aí.